Oi, gente. Olá. A gente vai gravar esse vídeo, o segundo vídeo aqui do canal, para falar um pouco sobre as nossas considerações aqui desse primeiro mês em Berlim. A gente tem um filho pequeno, então provavelmente ele vai fazer barulho durante esse vídeo. Mas é isso. Bom, então a gente pensou em trazer esse vídeo falando um pouco sobre as expectativas que a gente tinha ainda no Brasil e a realidade do que a gente encontrou aqui. É claro que um mês ainda é pouco tempo, né, pra gente ter conclusões concretas sobre tudo, mas já dá pra gente ter uma noção do que a gente tem vivido, né, pra dar a nossa versão, o nosso relato. E também é importante falar que a minha experiência não vai ser a mesma que a sua, ou foi a mesma que a minha prima que já tá aqui, ou de outras pessoas que a gente conheceu. É importante vocês buscarem informações, mas tirarem suas próprias conclusões, né? Quanto mais informações vocês tiverem, mais preparados vocês estarão. Mas assim, uma experiência é diferente da outra. Bom, então a gente pensou em levantar algumas questões. A gente ainda não pretende incluir nesse vídeo sobre o custo de vida, afinal é nosso primeiro mês e a gente ainda não recebe em euro, então acho que não ficaria muito coerente. Agora, a partir do mês que vem, eu acho que faz mais sentido, porque a gente vai ter o salário daqui e vai poder ter uma noção melhor disso. Mas a gente vai falar sobre todo o resto. Então, primeiro, o que você achou? Qual que era a sua expectativa em relação à cidade de Berlim, do que você encontraria aqui, ainda no Brasil, e o que você viu aqui? Superou? Não era o que você esperava? Tá dentro do que você imaginou? Como que foi? Tudo é bem diferente, tipo assim, tudo para melhor, geralmente. Principalmente transporte público, a gente é de São Paulo, onde o transporte público funciona, tem muitas opções, né, em toda a cidade, mas quando você vem para cá, você vê que, na verdade, o transporte público em São Paulo ainda está muito longe do que deveria ser, né? Então, o primeiro choque é que você chega no aeroporto e se você não for pegar um Uber, for sair de transporte público de lá, que tem trem, então você entra e basicamente não tem uma cancela. Você vai, entra e pronto, acabou. Se você É, não pesquisa antes, você acaba você entrando no primeiro apuro, assim, né? é porque, na realidade, todas as pessoas aqui em Berlim têm acesso ao transporte público, né? Então, não existe uma catraca. Você compra o bilhete porque esporadicamente acontece fiscalização, não existe uma regra. Então, você pode estar no vagão e entrar a fiscalização e pedir para você mostrar o seu ticket, ou no celular, ou físico. E aí você tem que ter, senão você pode receber uma multa de até 60 euros. Então, você pode usar, mas se acontecer de parar em você, você tem que ter esse comprovante de que você tem um ticket, né? Então você pega e entra nessa diferença que eles entendem que você tem comprado, né? Já tem o seu ticket, então você já vê essa grande diferença. A gente que tem uma criança, transporte público para você andar para cima, para baixo é bem complicado em São Paulo. Aqui se torna todo acessível, né? Tanto o ônibus quanto o metrô, trem, todos são pensados, né, na sua acessibilidade. Então você consegue fazer qualquer trajeto De com um carrinho. sem nenhum problema, né? Inclusive, é muito comum, existe muita gente andando com carrinho de bebê em todo lugar. E uma curiosidade, os pais aqui andam muito com seus filhos. No Brasil, era muito difícil eu ver um pai sozinho com o bebê, fazendo um mercado, fazendo alguma coisa, e aqui é super comum de estar só o pai andando com o carrinho do bebê por aí. Então, é muito acessível para todos os tipos de pessoas, inclusive cadeirantes. Aqui é muito comum ver gente de cadeira de roda andando nos transportes públicos. Pessoas de idade, né? Eles usam Carrinho. É como se fosse um andador, que auxilia eles pra andar e dá pra sentar. Então eles, vão pra cima e pra baixo. Muita gente de idade, é uma coisa que eu achei super legal.
Eu achei também que superou minhas expectativas. Eu não quis criar muita expectativa, porque eu não sabia o que a gente ia viver aqui, mas realmente é muito legal, é muito diferente. É muito difícil você encontrar lixo na rua. O esquema aqui de reciclagem, sustentabilidade é muito forte, isso é muito legal. Mas a gente tem penado um pouco nessa questão de separação de lixo, porque eles são bem rigorosos, tem multa se você joga errado, tem dia certo para jogar lixo específico, então é bem sustentável. Algo que também me chamou atenção é o trânsito. É muito difícil você ver como em São Paulo, que era uma cidade grande, aquele barulho, aquele caos, e moto e buzina. O pessoal aqui respeita muito, as motos andam como carros. Não é muito comum de ouvir esse escândalo todo de buzina. As ruas são silenciosas. Na verdade, vou fazer um adendo porque a gente mora mais em um bairro residencial, não tão no centro. Então, eu não estou sempre no centro, não sei como é lá. Mas aqui, o que a gente tem visto é bem mais silencioso, né? Eles respeitam muito faixa de pedestre, os pedestres respeitam muito o farol, só atravessam quando o farol está verde, mesmo que não venha carro, eles não atravessam, né? Sim. Isso é muito legal. Respeita o ciclista, pedestre. Aqui a ciclovia usam muita bicicleta também e você tem que tomar muito cuidado, porque acontece bastante acidente, porque você tem que estar sempre atento na ciclovia, porque o fluxo é grande, né? Sim, muita gente, muita gente. Uma outra curiosidade que a gente veio perceber aqui, a gente não sabia disso antes, né, de estar aqui, é que a cidade é basicamente toda plana, assim, tem poucos morros e se tiver são muito suaves. Então, o que se torna até estranho, porque dependendo dos pontos turísticos que você vê, como a torre de rádio que tem lá na Alexanderplatz, você consegue enxergar ela de muito longe. E aquilo pode te enganar, você achando que está próximo, né? Eu estou enxergando ela, mas você deve estar a muitos quarteirões dela. Então, isso é algo bem diferente que você só consegue perceber estando aqui mesmo, assim. Mas no geral, se fosse pra dar uma nota pro que eu tenho achado da cidade, lembrando que a gente ainda não foi muito pro centro, a gente só foi uma vez, não sei lá como é que é o esquema. Digo do que eu tenho feito por aqui, que é um pouco mais, né, pro lado residencial, mais tranquilo. Eu tenho gostado muito, inclusive, falei pro Douglas que gostaria de continuar morando nesse bairro, ou num bairro parecido. Tenho achado a cidade bonita, a paisagem tá bem de inverno, assim, então todas as árvores estão secas, sem folhas, porque a gente tá no frio. A gente chegou no frio, não pegamos neve ainda, né? Não. Nem sei se pegaremos agora, talvez só no final do ano. Mas, então, sobre a cidade, eu daria 10/10 por enquanto. Também. E você? 10/10. Então, não vamos se alongar tanto num assunto só para o vídeo não ficar muito longo, mas aí se vocês quiserem saber alguma coisa específica depois sobre algo, é só colocar nos comentários, mandar uma mensagem e a gente faz um vídeo mais detalhado. Só dando por cima, uma passada por cima, assim, em relação a custo de vida, a gente já pôde perceber que é uma diferença absurda, questão de valor de supermercado, né? Principalmente. Sim. Roupas, sapatos, vestuário como um todo, mas no mercado eu achei, assim, uma diferença bem absurda. E pensando na realidade de quem já vive aqui, né? Se você recebe em euro, gasta em euro. Se você recebe em real, gasta em real. Então, essa comparação é discrepante, assim, né? O poder aquisitivo que você tem aqui... é bem maior. Nesse pouco tempo que a gente já tá aqui, a gente consegue notar que é muito diferente do Brasil. Só a título de curiosidade, outro dia a gente foi no mercado, sem ter muita noção ainda das coisas, aí a gente foi pegando o que precisava e tal. Aí eu falei, Douglas, é melhor parar de pegar, que o dinheiro não vai dar. E eu achando que ia dar, tipo, 200 euros. Porque eu tava acostumada com o que eu pegava de quantidade lá no Brasil. E aí a gente foi pegando aqui, e aí quando passou no caixa, deu, tipo, 52 euros, foi isso? É, por aí.
acho que deu menos de 50 euros. Eu falei, meu Deus, dava pra ter pego mais coisa, porque realmente é muito diferente. O que você faz com 50 reais, o que você faz com 50 euros, por exemplo, é muita coisa. Mas aí depois, futuramente, a gente faz um vídeo bem explicadinho de um custo de vida mensal, mas a gente pode adiantar também que o valor do transporte, a gente tinha falado sobre o transporte, poderia já ter dito, é que por 49 euros você tem um ticket mensal que você consegue andar a Alemanha toda, quantas vezes quiser, no sentido que você quiser, por 49 mensalmente. Então, seria 100 euros, vai, para nós 12 por mês. Existem outros tickets, você não precisa comprar necessariamente o do mês, mas acaba sendo mais vantajoso. Em relação a trabalho, a gente tinha até que uma expectativa alta e uma, como que se diz? A gente estava otimista, né, em relação a isso. A gente tinha uma expectativa de ser algo bom, porque as nossas profissões eram áreas que estavam e estão em alta demanda aqui na Alemanha. O Douglas é engenheiro civil e eu sou médica veterinária. Então a gente veio com uma expectativa até que boa. Eu consegui um trabalho, faz um mês que a gente tá aqui. Eu fiz 4 entrevistas de emprego. Uma era para uma loja como se fosse loja de ração aí no Brasil. Deu certo, mas não era o que eu almejava, mas eu tinha outras entrevistas. Eu não falo alemão, Douglas também ainda não, ele começou a estudar. Eu falo inglês, então as entrevistas e o emprego vai ser nesse primeiro momento em inglês, mas estou comprometida e pretendo logo estar falando alemão. Mas enfim, a segunda entrevista eu precisava do alemão, não sei se não leram direito as coisas que eu havia mandado de documentação. A terceira era para uma clínica que vai abrir ainda futuramente, então eu não tive uma resposta de nem sim, nem não. Acredito que a pessoa ainda esteja nessa fase de recrutamento de toda uma equipe. E a outra entrevista é para esse emprego que eu vou começar depois de amanhã, sexta-feira, dia 1º de março. Eu vou trabalhar como auxiliar de veterinária, que se chama TFA. E é no hospital veterinário, 24 horas, então vai ser por esquema de turno. E eu espero que dê tudo certo. Tô muito contente, porque, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu não trabalhei como veterinária no Brasil por conta da minha gestação e do nascimento do meu filho. Um adendo, para ser médica veterinária aqui, tendo a formação no Brasil, eu preciso fazer um processo de revalidação complicado. Eu já sei algumas coisas, mas ainda não sei direitinho, passo a passo, porque eu tive muita dificuldade de encontrar isso aí do Brasil. Então, eu pretendo trazer isso aqui depois, quando tudo já estiver mais explicadinho. Mas eu sei que eu preciso comprovar um nível de alemão, B2, provavelmente. E eles fazem uma análise da sua grade acadêmica e veem se você pode eliminar alguma matéria se não, ou não, mas você precisa fazer algumas provas para poder ter a sua revalidação. Existe um tempo para você fazer isso, varia de estado para estado, mas assim que eu souber com mais detalhes, eu venho aqui falar para vocês. Na minha área, né, que seria engenharia, é um pouco mais tranquilo. Tem algum site do governo que você consegue fazer uma pesquisa aí do Brasil mesmo, né? Sobre o seu curso, a sua instituição, se ela é reconhecida e se o curso também é reconhecido aqui. A gente pode, inclusive, trazer um outro vídeo. A gente grava a tela do computador, a gente fazendo e mostrando pra vocês. Que é bem simples, é bem rápido. Tem um site que você entra pra ver se a sua faculdade é reconhecida e se o seu curso é reconhecido aqui, né? Olhando lá no site, né? Tanto a sua instituição quanto o seu curso sendo reconhecido, você já pode exercer a profissão de engenheiro civil aqui na Alemanha. Existe um outro processo que geralmente o pessoal recomenda você fazer quando estiver aqui, você já estiver trabalhando, que a empresa te auxilia, que seria um processo para você ser um responsável técnico. Você pode
com aquele reconhecimento que eu comentei, você pode trabalhar como engenheiro civil, só não pode ser o responsável técnico na sua área, né? Na sua obra, no setor que você estiver trabalhando. Mas é basicamente isso, é mais simples e você já consegue vir para cá e conseguir uma oportunidade. Mas sempre eles pedem que você tenha um alemão fluente aqui, porque geralmente é uma área que você precisa lidar com as pessoas e não tem como fugir, né? Nem sempre o inglês também vai te ajudar. No momento, a gente está aguardando o meu visto de reunião familiar sair. A partir desse momento, o Felipe também vai estar entrando na Kita. E aí, como vou começar a entrar no mercado, né, de trabalho, começar a se candidatar enquanto estou estudando alemão, para que essas oportunidades, né, que tem bastante por aqui, a gente consiga alguma delas, né, para já estar começando a trabalhar na área. Então, em relação ao trabalho, eu acho que supriu a minha expectativa. Realmente tem muita vaga na área de engenharia, como um todo, principalmente a civil, mas todas as engenharias têm muita vaga para profissionais da área de TI, profissionais da área da saúde como um todo também, tem muita oferta de emprego. Professores, cuidadores de idosos, é um trabalho um pouco mais puxado aqui, mas que tem seu reconhecimento, né, profissional, financeiro. A única questão é essas profissões da área da saúde é a questão da revalidação do diploma, né? Mas realmente aqui tem muita oferta de emprego. Mas, falando sobre a nossa experiência, graças a Deus foi uma experiência positiva. Então, no meu primeiro mês aqui, eu já vou começar a trabalhar essa semana. Então, 10/10 pra mim. Sim. Em relação à Kita, para quem tem filho que estiver assistindo, o ano letivo aqui, se eu não me engano, começa em agosto, né? Ou setembro, acho que é agosto. É um pouco complicado conseguir vaga na Kita aqui. Dos relatos que a gente já tinha ouvido, que a gente já tinha pesquisado, mesmo estando aqui, por exemplo, ainda no Brasil, quando estava para vir, eu já estava mandando e-mail para várias Kitas, tem um site que você pode fazer isso. Eu vou deixar escrito aqui em algum lugar da tela, que você pode encontrar. E aí eu fui mandando vários e-mails, como se fosse uma carta de apresentação sobre a família, porque que a gente estava indo, tarará. E, por exemplo, vou chutar um número aqui, mas de 30 Kitas, 10 me responderam e 3 agendaram uma visita. Então, realmente é um pouco difícil. Então, eu não vim com essa expectativa do tipo, ele vai começar no mês seguinte que a gente chegar, porque isso realmente é difícil de acontecer. E tendo também essa questão do visto do Douglas, ele só pode trabalhar depois que tiver o visto. Então, a gente estava um pouco mais tranquilo quanto a isso, porque ele pode ficar com o Felipe até ele começar. No caso dele, a gente conseguiu, ele vai começar em maio. E deu tudo certo. Graças a Deus também. Uma questão que eu queria falar, quando eu fiquei grávida, um ponto que eu não queria abrir mão era de colocá-lo numa escola bilíngue. Mas no Brasil era impossível para a realidade que a gente tinha. Conseguir pagar a mensalidade de uma escolinha particular, bilíngue, na idade dele já era um valor absurdo. Então, e aqui isso é gratuito para nós, para qualquer criança aqui. Existe sim as quitas particulares, mas na maioria dos casos elas também são pagas pelo governo. Então, na maioria das vezes você vai precisar só contribuir com alguma questão de alimento ou algum tipo de material específico. Geralmente varia aí de uns 30, 60 euros por mês. Então, é um valor simbólico, assim, pro que é oferecido, né? Então, nesse primeiro momento, as crianças, num geral, elas têm direito de 5 a 7 horas por dia de Kita. E aí pode até solicitar 9, mas aí você tem que comprovar que os dois pais trabalham, que precisa, e aí pode ser que eles aprovem para ficar mais tempo. Também depois, para não ficar muito longo, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que tem bastante coisa, envolve bastante coisa. Mas a minha expectativa não estava alta, visto o que a gente já ouvia, né, em questão de encontrar, e graças a Deus também foi algo muito positivo para
nossa família. Em questão de lazer, tem bastante coisa para fazer aqui, tem muitos museus, tem cidades próximas que são legais, tem muitos parques, playground, assim, para as crianças nos bairros. A gente ainda não fez muita coisa, a gente visitou um museu sobre a história do Muro de Berlim. Por questão financeira mesmo, a gente ainda não tá recebendo em euro, então, para ir em zoológico, para fazer algo mais legal, demanda mais grana. Então, a gente se privou um pouco disso nesse início, mas quero trazer, sim, esse tipo de conteúdo, assim, que a gente começar a frequentar esses lugares. Eu imagino que seja 10/10 também, tem bastante coisa para fazer aqui. Bom, eu acho que, então, para um primeiro vídeo sobre o que a gente achou aqui, eu acho que a gente falou bastante, Foi bem pra não resumido, ficar um mas- vídeo chato também de assistir. Então, mas a gente pretende trazer os vídeos separados sobre cada assunto, então a gente pode falar sobre a Kita se quiserem. Se tiverem alguma dúvida, se forem da nossa área ou alguma outra área que talvez a gente possa ajudar de alguma forma, pode mandar mensagem pra gente. A gente vai sim trazer vídeos sobre custo de vida, sobre o dia a dia, sobre turístico, mercado, lazer. pontos turísticos, compra do mês, shoppings. Vamos fazer então o próximo vídeo sobre esse site de ver a revalidação do diploma, do curso também. E no nosso caso, a gente veio porque eu e meu filho somos cidadãos europeus e o Douglas vai solicitar o visto de reunião familiar aqui na Alemanha. Existem diversos caminhos para vocês conseguirem vir para cá. Existe visto de Working Holiday, que você estuda e trabalha. Existe visto de trabalho, quando uma empresa, né? É muito comum conseguir emprego daí pelo LinkedIn, visto essa demanda em algumas áreas. O inglês, às vezes, é o suficiente. Então, se você tá pensando aí, já começa a dar uma sondada no LinkedIn, pessoas da sua área, o que tem aqui, o que não tem. Nesse caso, a empresa arca, né? Essa burocracia de trazer você para o visto de trabalho, você pode trazer o seu cônjuge, filho, enfim. Existe visto também de au pair, existe visto de estudo intensivo do curso de alemão, existe visto de procura de emprego, você precisa comprovar aí um valor numa conta. Esse, nesse caso, tem a especificação de ser trabalho apenas na sua área de formação. Mas é um visto legal também. Eu vou deixar aqui também, em algum lugar da tela, o contato de uma assessoria aqui de Berlim que chama GoEasy. O perfil é muito legal, muito informativo. Lá você encontra todos os tipos de visto, todas as informações. E eles dão também uma assessoria muito legal sobre qual seria o melhor caminho para você. Então a gente vai deixar aqui também o contato. Mas quem tiver alguma dúvida também, torno a dizer que se quiser falar com a gente, pode ficar à vontade, mandar uma mensagem. A gente vai ficar super feliz de poder ajudar. E também a gente pode trazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre os outros tipos de visto, né? E eles também não dão eles têm o nome, né, como GoEasy Berlim, mas eles dão assessoria para toda a Alemanha. Então, se você pensa em ir para outra cidade também, eles conseguem te ajudar. É muito bom. Lembrei de uma coisa que a gente não falou aqui no vídeo. Aluguel. É algo muito importante. Realmente está complicado. O valor tá muito alto, visto a oferta e demanda. Então, a gente até tem alguns sites para indicar. Posso colocar também na descrição do vídeo, ou fazer só um vídeo sobre isso, dando umas dicas. Existe o grupo de Facebook, mas visto essa demanda e essa falta de oferta, tem tido muito golpe, então fiquem atentos, não façam nenhum tipo de pagamento sem ter certeza, sem alguém visitar. Se for o caso, peça para alguém em algum grupo de brasileiros, faça alguma amizade para que essa pessoa visite para você. Isso tem acontecido bastante. Realmente o valor está alto. Nós chegamos e estamos ainda numa casa compartilhada, então nós alugamos pelo quarto. A nossa cozinha e nosso banheiro é uma área em comum. Visto o valor, a nossa realidade, isso foi o que fez mais sentido. Então, se você tem um contrato de trabalho, é um ponto positivo, você pode passar
à frente, porque para um apartamento existem 90 candidaturas, então se você ainda não tem um contrato, vai ser muito difícil eles te aceitarem. Mas você não acaba não sendo Não a é impossível, preferência, né? mas você não é a preferência, porque você ainda não está aqui também, então estar aqui já é um ponto positivo. Por isso, eu daria a dica de, nesse primeiro momento, fazer um esforço para ter algo que seja mais barato e mais fácil de conseguir, embora seja compartilhado. Eu acho que é a melhor opção. Sim. Mas a gente também pode fazer um vídeo contando mais sobre isso, tendo dicas de sites, de como se apresentar e tudo mais. Bom, então acho que é isso, né? Acho que é um pouco de tudo aí. E vemos vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau. Obrigada!